Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos. Hoje nós vamos começar a trabalhar a crase, nossa velha conhecida, muito temida por muita gente, mas vocês vão perceber, né, que depois que a gente deixa de ser adolescente, é muito mais fácil, tá, gente? É muito depois a sua capacidade de compreensão, de absorção dessa regra é muito mais simples. Vocês vão ver que não é difícil, ok? Vamos lá. A palavra crase é de origem grega e significa fusão, mistura. Na língua portuguesa é o nome que se dá à junção de duas vogais idênticas. Gente, quer a melhor definição sobre crase? Duas vogais idênticas. A crase ela só pode ocorrer se tiver A mais A. A crase nada mais é do que um sinal de que há duas letras A se juntando ali, certo? Porque a gente não escreve tipo vou a praia. Certo? Essa seria, assim, a coisa mais lógica, né? Mas a gente não faz isso. Convencionou-se que a gente vai unir esses dois As, que é o A, preposição do verbo, né? Os verbos que pedem preposição, e o A artigo, formando quem? A nossa querida crase, tá? Obviamente, há outros casos um pouco mais... A gente tem que pensar um pouco mais para usar. Mas, de modo geral, a crase resume-se a isso. É a junção de duas letras As. Pronto, em qualquer caso, tá? Mas a gente vai entender ao longo dessa aula quais são os outros casos. Vamos ver. É de grande importância a crase da preposição a com o artigo feminino a ou as, o pronome demonstrativo a ou as, o A inicial dos pronomes aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. E o A do relativo a qual ou as quais. Ok? Então, essas são as crases, são crases de grande importância que você não pode deixar. Aliás, crase nenhuma você pode deixar de colocar, tá? Mas são os casos que a gente consegue mais resumir. Tem alguns outros casos que a gente vai ver, mas basicamente... esses aqui já resumem muita coisa. Na escrita, utilizamos o acento grave, esse é o nome do sinal gráfico, tá? Aquele acentinho assim, ó. Ao contrário, aqui nós temos o agudo, aqui é o grave, tá? Esse não vem da nossa língua, né? O grave, ele é utilizado no francês, por exemplo, né? Tem um som que aqui pra gente não faz, né? Nós não temos esse som no nosso... né? Não, pelo menos, representado pelo sinal gráfico. Né, pelo sinal grave. Esse sinal aqui a gente só usa para crase, tá? Na escrita utilizamos o acento grave para indicar a crase. O uso apropriado do acento grave depende da compreensão da fusão das duas vogais, né? Como já falamos. É fundamental também para o entendimento da crase dominar a regência dos verbos, gente. É essa grande sacada, tá? E nomes que exigem a preposição a. Então, a regência verbal e regência nominal, tá? Porque a regência nominal também vai dizer como os nomes, os substantivos, os advérbios, né? Como eles devem ser regidos, ok? Né? A regência logo diz respeito a se tem preposição ou não, tá, gente? Aprender a usar a crase, portanto, consiste em aprender a verificar a ocorrência simultânea, né, ao mesmo tempo, de uma preposição em um artigo ou pronome. Simples. Você é capaz de fazer. Vamos lá. Vou mais a igreja. Então, aqui, ó, no exemplo acima, temos a ocorrência da preposição a, né, exigida pelo verbo ir. Quem vai, vai a. Né? Ir a algum lugar. E a ocorrência do artigo a, que está determinando o substantivo feminino igreja. Gente,
Mesmo que fique implícito, o artigo existe sempre, tanto no masculino quanto no feminino, né? A gente pode dizer menino, né? Mas a gente sempre vai saber que tem ali um o menino. Sempre vai ter um A na menina, sempre vai ter um A na a cobra, um O na o ônibus, ok? Mesmo que a gente suprima isso na frase, o artigo ele tá ali, sempre implícito. Então, é a partir desse artigo A, das palavras femininas, que vem a crase, em sua grande maioria. Então, nós temos aqui, olha, o artigo feminino, né, relacionado ao substantivo igreja, mais o A da preposição. O que isso faz? Uma crase. Vou à igreja, tá? Quando ocorre esse encontro das duas vogais e elas se unem, a união delas é indicada pelo acento grave. Observe outros exemplos. Conheço a aluna. Verbo transitivo direto. Aqui, por que não precisamos da crase? Porque o verbo conhecer, conheço alguém, né? Você não conhece a alguém. Pensem, né? Quando a gente vai fazer a regência dos verbos, né? Tem verbos transitivos indiretos, geralmente, na verdade, os transitivos indiretos, eles pedem uma preposição, ok? Então, conhecer é transitivo direto, ele não precisa de preposição. Logo, não vai ter crase. Agora, refiro-me à aluna. Quem se refere a algo ou a alguém. Então, obrigatoriamente, nós temos uma preposição que o verbo, né, obrigatoriamente vai pedir. Então, refiro-me à aluna. E aí fica o quê? A crase. No primeiro exemplo, o verbo é transitivo direto. Conhecer algo ou alguém. Logo, não exige preposição. Não exige preposição e a crase não pode ocorrer. É errado, ok? Se você colocar a crase quando ela não... É tão errado quanto deixar de colocar quando precisa, ok? Então, uma coisa bastante importante a gente entender os usos da crase. Colocar a crase em excesso é tão errado quanto deixar de colocar. No segundo exemplo, o verbo é transitivo indireto. Referir-se a algo ou a alguém. E exige a preposição a. Portanto, a crase é possível, desde que o termo seguinte seja feminino e admita o artigo a. Ou um dos pronomes já especificados, tá? Se for aquele, aquela, aquilo, né? Que não são femininos nem sempre, né? Aquela é feminino, mas aquilo é indeterminado e aquele é masculino, mas eles começam com a letra A. A quais, aos quais, as quais, né? Começa com a letra A. Então, a junção dessa preposição, mas essas letras As, né? Desses determinados pronomes ou do artigo feminino vão provocar a crase. Há duas maneiras de verificar a existência de um artigo feminino, a, as, ou de um pronome demonstrativo a, as, após uma preposição. Vamos ver. A primeira é colocar o termo masculino no lugar do termo feminino, que se está em dúvida. Se surgir a forma ao, ocorrerá a crase antes do termo feminino. Exemplos. Então, olha só, o macete é simples. Você está na dúvida? Tenta substituir o termo feminino, certo? Que está depois do verbo, por um termo masculino. Se você formar um ao, vai ter crase, ok? Mas não preciso nem dizer, vai ter crase com o feminino, ok? Antes de termos masculinos, exceto pronomes, nós não colocamos crase, ok, gente? Então vamos lá, olha. Conheço o aluno. Conheço a aluna. Peraí que aqui saiu aluno. Aqui, ó. Conheço o aluno, conheço a aluna. Ok, não tem crase. Agora, refiro-me ao aluno. Então, o correspondente com a palavra feminina vai ser refiro-me a aluna com crase. Trocar o termo regente acompanhado da preposição a
por outro acompanhado de uma preposição diferente. Para, em, de, por, sob, sobre. Se essas preposições não se contraírem com o artigo, ou seja, não surgirem novas formas, nas, na, da, das, pela, pelas, não haverá crase. Então, entendam. Se vocês trocarem, né, a preposição por uma diferente, para, em, de, por, sob, sobre, e ela permanecer do jeitinho que você colocou, não vai ter crase. Agora, se houver a necessidade de trocar o por pela, por exemplo, né, o em por na, isso significa que você vai precisar colocar uma crase ali. Vamos ver os exemplos. Penso na aula. Apaixonei-me pela aluna. Então, olha só. Nesses exemplos aqui, a gente teve, né, que encaixar o pronome, o artigo feminino, desculpem, o artigo feminino às preposições. Porque, na verdade, essa preposição aqui, na, nada mais é do que o em mais a, certo? E o pela nada mais é do que o por mais a. Então, aqui a gente trouxe outros exemplos que não é necessário. Vamos ver. Cansou de brigar, começou a brigar, insiste em brigar, foi punido por brigar, optou por brigar. Então, nesses casos aqui, nenhum deles a gente trocaria por crase. Nesses dois primeiros, né, os substantivos exigem o artigo. Então, obrigatoriamente, teria crase. Atenção! Lembre-se sempre de que não basta provar a existência da preposição a ou do artigo a. É preciso provar que existem os dois, né? Você precisa da preposição do verbo e do artigo a. Não adianta ter só um dos dois, não vai ter crase, ok? Se você estiver falando, mas esse verbo aqui, olha, é um verbo transitivo indireto, ele pede a preposição a. Mas aí o complemento dele é uma palavra masculina. Não vai ter crase, gente. Não adianta, né? Então, assim, tem que ter as duas coisas, né? Porque a crase, eu repito sempre isso porque é importante para fixar. A crase vai ser a mais a, ok? A crase obrigatoriamente é essa fórmula da crase, né? Olha, português também tem fórmula, né? A fórmula da crase é a mais a. Evidentemente, se o termo regido não admitir a anteposição do artigo feminino a, não haverá crase. Veja os principais casos em que não ocorre crase. Então, vamos falar aqui agora sobre os casos em que não ocorre, tá, gente? Porque é importante também a gente saber quando não ocorre, né? Pra gente ficar ligado aí pra não escrever crase à toa, porque isso também é errado. Diante de substantivos masculinos, o que eu tenho falado aqui desde que a gente iniciou essa aula, tá? Substantivo masculino não tem crase, não adianta. Então, andamos a cavalo. Então, nós temos a preposição do verbo, né? Quem anda, nesse caso, né? É por um meio de transporte, né? Andar a bicicleta, andar a cavalo, né? Então, andamos a cavalo. Então, esse a aqui é a preposição desse verbo, certo? Que está representando o meio, tá? O meio de transporte. Só que cavalo é masculino. Então, qual é o artigo que está implícito no cavalo? É o a? Não é. É o o. Porque substantivo masculino vai ser precedido sempre de artigo masculino. Ok? E substantivo feminino de artigo feminino. Né? A gente não fala a menino, a cavalo, né? Tirando assim, andando a cavalo, tá, gente? Mas tipo, a cavalo, a boi, a... Não fala, você fala o boi, o cavalo, o menino. Fomos a pé.
A pé também não tem crase, tá? Então, fomos aqui a preposição do verbo ir, né? Relacionada à forma que a gente foi. O meio também, né? Então, o pé, né? É o pé, né? O pé é substantivo masculino. Portanto, a gente não vai colocar crase aqui. Passou a camisa a ferro, tá? Então, aqui nós temos, na verdade, dois exemplos. Nós temos passou a camisa, só que passar é um verbo transitivo direto. Então, se você passa a camisa, você não passa com preposição, né? Então, você passa, esse azinho aqui é apenas do artigo da camisa. O verbo não exige uma preposição. Agora, a ferro, né? É o modo que você passou essa camisa. Então, aí tem a preposição do verbo, certo? Passar algo de algum modo. Então, o modo que você passou a camisa foi a ferro. Mas o ferro de passar roupa é substantivo masculino. Portanto, ele também não vai formar a crase aqui, por mais que tenha essa preposição, ok? Então, passar a ferro não tem preposição. Passar a vapor também não, tá, gente? Só para aproveitar aqui o ensejo. Fazer o exercício a lápis, né? A lápis não vai ter crase, porque é o lápis, né? Ele é um substantivo masculino. Compramos os móveis a prazo, né? É o prazo, né? Você pergunta qual é o prazo de pagamento, né? Então, o que significa? O prazo é substantivo masculino. Logo, não teremos crase nessa frase. Assistimos a espetáculos magníficos, né? Então, assistimos. Dependendo, né, esse verbo aqui, na verdade, o assistir no sentido de assistir a algo, ver, ser espectador de algo, é transitivo indireto, né? Então, você assiste à televisão, certo? Assiste ao filme. Agora, e se assistimos a espetáculos, não vai ter crase, porque espetáculos também é substantivo masculino. Diante de verbos do infinitivo, né, também não usaremos crase. Exemplos: a criança começou a falar. Não temos. Ela não tem nada a dizer. Também não. Estavam a correr pelo parque. Também não vai ter crase. Estou disposto a ajudar. Também não. Continuamos a observar as plantas. Também não. Voltamos a contemplar o céu. Também não vai ter. Ok? Então, os verbos no infinitivo, né, que tem vamos dizer, essa preposição antes deles, né? A fazer, a falar, a correr, a brincar. Tudo isso não forma crase, ok? Porque o verbo não tem um artigo. Não tem um artigo ali antes. É só uma forma de construção dessas expressões, né? Que vem, começou a falar, começou nada a dizer, né? Então, não vai ter crase, tá, gente? Observação. Como os verbos não admitem artigos, olha o que eu acabei de dizer, né? Verbo não tem artigo, não tem artigo, gente, é coisa específica de substantivo, tá? Substantivo feminino, substantivo masculino, cada um tem o seu artigo específico. Mas os verbos não têm artigo, né? Então, como os verbos não admitem artigo, constatamos que o a dos exemplos acima é apenas preposição. Logo, a crase não ocorrerá. Diante da maioria dos pronomes e das expressões de tratamento, com exceção das formas senhora, senhorita e dona, né? Então, a crase não ocorrerá
diante da maioria dos pronomes de tratamento. Senhor, doutor, e por aí vai. Eu não vou lembrar de muitos pronomes de tratamento. Aqui a gente vai ver algumas. Vossa Excelência, Vossa Majestade, né? Agora, com exceção das formas senhora, senhorita e dona, né? Porque essas formas têm um artigo, né, gente? A senhora, a senhorita, a dona, tá? Vamos lá. Diga a ela que não estarei em casa amanhã. Entreguei a todos os documentos necessários. Ele fez referência a Vossa Excelência no discurso de ontem. Peço a Vossa Senhoria que aguarde alguns minutos. Mostrei a vocês nossas propostas de trabalho. Então, pronomes, tá, gente, de tratamento, também entram ele, ela, também... na verdade, aqui, eu li errado, tá? Dos pronomes e expressões de tratamento. Aqui nós estamos falando dos dois. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles, entram todos e as formas de expressões de tratamento, né? Então, ela, por mais que seja feminino, não tem crase, tá? Então, diga a ela. É porque não é substantivo, então não tem artigo, né? Entreguei a todos, também não tem. Fez referência a Vossa Excelência, também não. Peço a Vossa Senhoria, mostrarei a vocês, né, nossas propostas de trabalho. Aos poucos casos em que ocorre crase diante dos pronomes, podem ser identificados, né, os poucos casos, podem ser identificados pelo método explicado anteriormente. Troque a palavra feminina por uma masculina. Caso a nova construção surgir a forma ao, ocorrerá crase. Por exemplo, refiro-me à mesma pessoa ou refiro-me ao mesmo indivíduo, né? Então, a mesma pessoa vai ter crase. Informei o ocorrido à senhora. Informei o ocorrido ao senhor. Peça à própria Cláudia para sair mais cedo. Peça ao próprio Cláudio para sair mais cedo. Diante de numerais cardinais, também não vai ocorrer crase. Chegou a 200 o número de feridos? Não tem. Daqui a uma semana começa o campeonato? Também não. Tenho que responder a 30 questões? Também não. Devo obediência a 3 pessoas no trabalho? Também não. Bom, é isso, a gente fica por aqui.